Olá pessoal, vamos resolver as atividades da semana 2 do PET volume 6. E a atividade número 1 diz o seguinte: em um lago, 3 populações formam um sistema estável, microcrustáceos que comem fitoplânctons e que são alimentos para pequenos peixes. O número de indivíduos desse sistema não varia significativamente ao longo dos anos, mas em um determinado momento foi introduzido no lago um grande número de predadores de peixes pequenos. Identifique os níveis tróficos de cada população do sistema estável inicial e apresente as consequências da introdução do predador para a população de fitoplânctons. Então, pessoal, nós temos que desenhar essa informação. Observe o seguinte: no lago aí nós temos os fitoplânctons, né? Eles são os produtores. São eles os responsáveis pela maior produção de oxigênio que nós temos, né? São as algas fotossintetizantes. Aí nós temos os microcrustáceos que se alimentam do fitoplâncton e os peixes pequenos que se alimentam do microcrustáceo. E depois, até aqui esse sistema era estável, né? Depois eles introduziram aqui esses predadores dos peixes pequenos. E esses predadores vieram em grande número, então houve um desequilíbrio nesse sistema, né? Porque a partir daí houve a predação desses peixes pequenos, né, que ficaram em pequeno número, e isso possibilitou que aumentasse o número dos microcrustáceos. Em consequência, se os microcrustáceos se alimentam do fitoplâncton, então logo houve uma diminuição enorme do fitoplâncton, porque agora tem mais microcrustáceos para se alimentar desse fitoplâncton. Então, nós já podemos montar nossa resposta. Está pedindo para identificar os níveis tróficos, né? No caso, você coloca então o fitoplâncton, ele é o produtor, o microcrustáceo é consumidor primário e os peixes pequenos é o consumidor secundário. Você pode parar por aqui, porque ele quer os níveis tróficos somente enquanto o sistema era estável, né? O sistema inicial que era estável. Então, o sistema é estável até aqui, até nos peixes pequenos. A partir daqui já ficou desequilibrado, porque houve um aumento, né? Houve uma introdução de grande número de predadores de peixes pequenos. Então, você coloca isso aqui, essa primeira parte da sua resposta. E depois pede para você dizer qual a consequência para a população dos fitoplânctons. Então, você vai explicar o que eu falei agora há pouco. Ó. A partir da introdução dos predadores de peixe pequeno, esses peixes diminuíram, permitindo que os microcrustáceos aumentassem e, consequentemente, o fitoplâncton ficou em prejuízo, ficou reduzido. Por quê? Agora tem muitos microcrustáceos para se alimentar do fitoplâncton. Então, a consequência para os fitoplânctons é uma diminuição drástica, ok? Continuando, número 2. Pesquisadores brasileiros que estudam a nascente de águas cristalinas de Bahia Bonita, na região de Bonito, registraram uma curiosa rede alimentar. Então, essa questão fala de uma teia alimentar. O que é uma teia alimentar? É um conjunto de cadeias alimentares. Peixes conhecidos como piraputangas concentram-se na região dessa nascente, onde grupos de macacos prego se alimentam de fruto das árvores existentes ao redor da água. Os macacos deixam alguns frutos cair na água, atraindo as piraputangas, que se alimentam dos frutos. Então, gente, esses frutos aqui, eles servem de alimento para a piraputanga e para os macacos. Concentradas na obtenção de alimento, as piraputangas se tornam presa fácil de outros peixes, como os dourados. Então, os dourados se alimentam das piraputangas. Em dada ocasião, um dos pesquisadores observou que uma piraputanga que havia sido mordida por um dourado, mas conseguira escapar, acabou capturada por uma sucuri. Então, a sucuri também se alimentou da piraputanga. Vem a pergunta e diz o seguinte: entre os organismos citados no texto, qual ou quais são os produtores? Qual ou quais são consumidores secundários? Então, vamos desenhar essa informação. Observa aqui. Temos a árvore que produz os frutos, né? Esses frutos servem de alimentos para os macacos prego e para as piraputangas, porque os macacos prego deixam essas frutinhas cair na água e serve de alimento para a piraputanga. A piraputanga se torna uma presa fácil dos dourados. Mas o pesquisador observou, né, que uma das piraputangas serve de alimento para a sucuri. Então, aqui nós temos os frutos, a árvore, que é o produtor, que produz os frutos, consumidor primário, macaco prego e as piraputangas. E de consumidor secundário, nós temos aqui a sucuri, que se alimenta da piraputanga, que se alimenta dos frutos. E temos os dourados, que também são consumidores secundários, porque eles se alimentam das piraputangas
que também se alimentaram dos frutos. Então, assim a gente já consegue responder. Quem são os produtores? A árvore, né? Porque ela produz frutos. Quais são os consumidores secundários? A sucuri e os dourados. Ok? Terminamos. Número 2.